Que bom estar com você aqui hoje e falar sobre doutrina social da Igreja. E hoje vamos falar do documento muito especial do Papa Leão XIII, que é Rerum Novarum. O que é Rerum? Rerum são coisas, ele é escrito em latim. Novarum, coisas novas. E o Papa publicou esse documento, o Leão XIII, em 1891. Era porque são coisas novas que estavam aparecendo. Nós temos aí a Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, e a igreja estava enfrentando essa realidade onde que os homens e as mulheres iam trabalhar de manhã cedo e trabalhavam até tarde da noite. Nós também tínhamos a exploração da mulher e da criança, porque tinha criança que trabalhava e não ia para a escola. Como se repete hoje ainda, né? As pessoas não trabalhavam 8 horas. Nas minas de carvão, por exemplo, tinha pessoas que trabalhavam 14 horas diárias, sem ter sábado, sem ter domingo. Não tinha férias, não tinha previdência social, não tinha nada disso. Então, quando o Papa ele escreve a Rerum Novarum, essa encíclica, que vamos falar de modo especial sobre ela hoje, que é a primeira encíclica dos tempos modernos da Igreja. Porque a Igreja sempre ensinou sobre a importância da justiça, do amor através de grandes santos, grandes teólogos como o próprio São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, os padres da Igreja no começo do cristianismo. Mas a Igreja nunca tem escrito um documento tão completo sobre esse, que vai falar então da causa dos operários que eram explorados naquele período. E a Igreja vai dizer assim: é para as classes desfavorecidas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. E Jesus Cristo chama os pobres de bem-aventurados. Diz então, citando o capítulo 5, versículo 3 de São Mateus. E nós temos duas realidades ali que encontramos nesse período. De um lado temos o capitalismo selvagem, o liberalismo econômico, que explorava pessoas de tanto tempo, explorava as pessoas do seu trabalho e tudo mais. E do outro lado também o Papa via a ameaça do próprio socialismo, que se pregava já essas ideias. O sindicalismo estava muito afeito também a essa ideia do socialismo. Então o Papa vai fazer um documento onde vai condenar o capitalismo selvagem e também dizer que o socialismo não é a melhor maneira, mas que as pessoas devem buscar então ter um salário justo, ter uma certa vida. E ele vai dizer para nós que a Igreja apenas não quer condenar, mas a Igreja também quer apontar caminhos novos para as pessoas melhor viver a sua vocação e a sociedade permanecer essa realidade. E dizer também que muitas vezes a ideologia, elas também podem tomar conta da nossa vida. Como hoje nós percebemos, tem pessoas que são contra a vacina por causa de uma ideologia que foi colocada na cabeça dessas pessoas devido a certos fundamentalismos, certas políticos, certas referências de política, que a pessoa fica com medo até de tomar a vacina. Então, por um lado, temos hoje ainda presente o próprio liberalismo econômico, ou seja, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E era essa mesma realidade que o Papa Leão XIII vai encontrar na Europa nesse período. E tinha um bispo chamado Ketteler, na Alemanha, que visitava esses lugares de trabalho e ficava horrorizado. As mulheres, aquelas crianças, os homens trabalhando naqueles carvão, né? Aquelas minas de carvão. Puxa, é um verdadeiro trabalho escravo. Então o Papa decidiu elaborar esse documento. E aí o Papa então traz alguns elementos essenciais. Primeiro vai dizer sobre a dignidade da pessoa humana. Depois vai dizer a obrigação do patrão de pagar, usa a palavra patrões, né? Pagar um salário justo aos empregados, para que possa manter as suas famílias. Ou seja, e até ele diz assim: os ricos, os patrões, não devem tratar os operários como escravos, mas respeitar nele a dignidade de pessoa humana, ainda mais realçado pela visão cristã. Ou seja, o Papa começa a levantar essa importante bandeira da dignidade da pessoa humana. Depois ele vai falar sobre a dignidade do trabalho que deve dignificar a pessoa humana.
e não ser um instrumento de exploração ou apenas para colher a força do trabalho e pagar uma bagatela que não vai ser suficiente para manter a família. Depois, vai falar a importância do magistério da igreja em ensinar questões sociais. Ou seja, a igreja por muitos séculos defendeu a caridade. Haja vista que as santas casas, muitas obras sociais surgiram no coração da igreja. Até hoje ainda a Igreja Católica no mundo é a maior entidade que presta serviço de caridade, serviço aos mais pobres no mundo afora. O que seria a África sem a caridade da igreja em muitos países africanos? E aí vai então falar sobre a necessidade de tratar o bem comum. Primeiro que os bens da empresa devem estar em função do bem comum. Ou seja, a sociedade, as pessoas devem usufruir desses bens comuns, não apenas para algumas pessoas. Terceiro, vai falar da obrigação do Estado em intervir, obrigações e limites dentro da intervenção do Estado, para que as pessoas tenham dignidade. E vai dizer assim, que é importante que tenha férias, que tenha previdência social e que tenha também o horário certo de trabalhar e dia de descanso. Quando lemos esse documento, percebemos que esse documento é tão atual, porque vai colocar para nós justamente o que nós estamos perdendo hoje. Algumas pessoas me perguntavam há poucos dias assim, padre, as leis trabalhistas no Brasil tiveram influência da doutrina social da igreja? Eu falei, sim, muito. Não só do Brasil, mas eu sei que na Argentina eu estive lá conhecendo também, teve influência. No Chile teve influência. Vários países da América Latina e os países da Europa tiveram influência. Porque depois do Papa Leão XIII, veio o Papa Pio XI, que escreve 40 anos depois, uma outra encíclica chamada 40º ano, ou seja, 40 anos dessa primeira encíclica que era Rerum Novarum. E esse Papa foi muito bem articulado, ele escreveu também para os presidentes daquela época, falando, olha, a igreja gostaria que o homem e a mulher tivessem um dia de descanso, que o homem e a mulher tivessem suas férias respeitadas, que o salário seja justo, aí surge então a noção do salário mínimo, que tenha também garantias do trabalho, que tenha também a própria previdência social, que quando chega a uma certa idade não possa trabalhar mais, a previdência social possa cuidar dessas pessoas. Então veja aí, gente, que maravilha, a igreja ajudando o mundo a melhor compreender o Evangelho também sobre os direitos trabalhistas, os direitos humanos e sobre o direito a respeito a cada pessoa que é criado à imagem e à semelhança de Deus. Claro que somos pecadores, claro que às vezes nós não vivemos o que Deus pede de nós, mas devemos voltar nosso coração a Deus, viver esse amor a Deus, mas também praticar esse amor ao nosso irmão, de modo especial os mais vulneráveis, os que mais sofrem. Isso também é verdadeira caridade. E hoje presente, nós vamos falar mais adiante, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, trouxe muitos elementos sobre o ensino social da Igreja Católica, que leva a criar uma civilização do amor, uma civilização onde se respeita a dignidade, onde todos têm os seus direitos e os seus deveres regrados e obedecidos. Bom trabalho para você, bom estudo e Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.